Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, sejam todos bem-vindos em nome da Secretaria da Educação do Paraná para mais uma aula de História e hoje nosso tema, Museu, isso mesmo, vamos estudar a função social, qual o papel do museu em nossa sociedade atual moderna e também vamos aproveitar um momento, poxa vida, tão delicado como esse, como nós em casa, o professor Roberto também, vocês também aí em casa, podemos visitar digitalmente, vamos falar assim, e conhecermos um pouco a história dos museus no mundo. Embarque com a gente, vamos nessa, começa então nossa aula, nosso objetivo de aula. Número 1, vamos identificar os tipos de museus e compreender qual é a sua função social. A outra, compreender, desculpe aqui, na verdade número 2, compreender os museus como um dos lugares da memória. Lembrando, tivemos a aula passada, que não pôde, acompanhe, retorne lá a aula da memória coletiva, porque quando falamos em memória, não é a memória do HD, também não é a memória da cabeça. É uma palavra mais ampla, no sentido histórico. A palavra memória, a coisa que mexe com nossos sentimentos, com nossas emoções, inclusive com o nosso país. Primeiro slide, já vou jogando aqui umas perguntas para vocês. Afinal de contas, o que é um museu? Qual é o seu papel social? Quais são os tipos de museu? Existem tipos de museu, inclusive. Não é um museu apenas. Vamos lá, para a primeira definição. Existem organizações internacionais que regulamentam o funcionamento, como que vai funcionar o museu, as regras, as normas. E essa regulamentação internacional, esse sistema internacional, International Council of Museums, para eles o museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para a educação e deleite da sociedade. Aí uma definição, meio técnica. Agora hoje, em nossa aula, vamos começar a entender um pouco mais das histórias do museu, como que elas se transformam e que ligação nós temos entre sociedade, museu e nós, indivíduos. Tem uma origem, e essa origem, vocês aí do 6º ano, talvez já ouviram falar naquele jogo bem famoso, God of War, Zeus, Poseidon, a mitologia grega. Tô ligado que vocês curtem a história de Kratos, o professor Roberto, o filho dele, também curtem. E a origem é grega mesmo. Museum significa templo das musas. O significado do nome museu está relacionado com musa, vem da mitologia grega. Diz a lenda mitológica que Zeus acabou tendo um relacionamento com uma titã chamada Mnemosine. Olha o nome, já lembra Mnemosine, já lembraria a palavra museu. Essa Mnemosine era a titã da memória. Olha que interessante, estamos falando sobre a ideia de memória, de passado, de conservação. Então essa titã fazia essa ideia. Dessa relação nasceram 8 deuses, deusas chamadas de musas. E daí a origem da palavra museu vem então na mitologia da palavra musa, ok? Qual que é o papel social dos museus? Uma das funções do museu é preservar a memória coletiva. Retomando, não é a memória do HD, não é da memória da cabeça, é a memória que lembra a sociedade, que está relacionada a hino, que está relacionada a dias feriados, que está relacionada à nossa história. É uma memória diferente. Na aula passada, vocês estudaram as noções de memória, que o professor Roberto acabou de comentar agora. Vale a pena, ficou muito legal essa aula. Anotem aí, quem não pôde estudar, aula 4, memória coletiva, aula 5, memórias coletivas. Inclusive, trabalhamos bacana, bem legal, aquele quadro de Pedro Américo, sobre a história do Brasil. O museu é a ligação entre o tempo presente e o passado, materializado no espaço físico, a permanência. Na história, gostamos de trabalhar com 2 conceitos bem importantes para vocês aí, galerinha do 6º ano. O que passa, as transformações, e o que permanece, chamado permanência. Existe um pesquisador
chamado Nicolau Shevchenko. E esse cara começou a estudar as sociedades modernas, chamado num livro A Corrida para o Século XXI, começou a falar que a sociedade nossa era muito rápida, muito temporária, as coisas aconteciam de uma maneira vertiginosa, muito veloz, mas haviam certas permanências em torno de nós. E ele apontou, inclusive, o museu como uma dessas permanências. E na nossa aula de hoje, nós vamos começar a entender isso. Como que a cidade transforma, como que a nossa vida transforma, mas o museu materializado num palácio, o museu materializado num prédio, ele vem a permanecer em meio a tantas transformações. Vamos ver o próximo slide. Vocês vão ter uma atividade observando as duas imagens, que o professor Roberto vai analisar com vocês, como o Museu Atílio Rocco, que fica situado esse museu na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba, na capital, exerceu um papel de ligação entre passado e presente. E a próxima, vocês vão identificar, observando as duas imagens, que nós vamos aqui com a galera da edição botar para vocês. Identifique as mudanças presentes nas fotografias. Primeiramente, poxa vida, de coração agradecer à equipe do Museu Municipal Atílio Rocco, mandou para nós esse acervo particular belíssimo. Aqui nós temos uma imagem, então, do museu. Ele está situado na rua 15 de novembro, que passou por várias transformações, mas o palácio, o palacete, permaneceu de características, em geral, muito intactas, com poucas mudanças. Aqui está uma fotografia da década de 30. O professor Roberto pede que vocês, então, deem uma observada, as imagens, as pessoas, a vestimenta. Ok? Aqui no texto vocês observam, construído para ser residência da família Ordini, na década de 1910 e 1920, foi comprado pela prefeitura para abrigar os poderes legislativo, executivo e judiciário da cidade de São José dos Pinhais. Observe, à frente aqui, uma espécie de um quintal. Agora, olhem a próxima imagem. Uma fotografia atual. Né? Aqui está dizendo que o prédio se tornou museu apenas em 1977, idealizado pelo, poxa vida, um cara amante da cultura são-joséense, o famoso Hernani Zétola. E nesse acervo particular, você vê aqui, então, os jovens, estudantes, a princípio, dá a entender, que estão visitando o museu, no prédio antigo. Observem as roupas dele, observe a parte da construção. Nós vamos voltar novamente para essa pergunta, as imagens, como que era o museu. Respondam, daqui a pouquinho corrigimos junto com vocês essa daí.
E aí, galerinha, responderam? Vamos lá, vamos retomar as nossas duas perguntas utilizadas pela imagem do Museu Atílio Rocco. Aliás, aproveitar e agradecer um nome muito importante na história do museu e da cultura de São José dos Pinhais, Zelinda Fiala, de coração, muito obrigado por esse apoio aí com o acervo particular das imagens. Pergunta sobre o Museu Atílio Rocco exercer um papel de ligação entre passado e presente. E a segunda, o professor Roberto pedia que vocês observassem essas mudanças nas fotografias. O que vocês apontaram? Vamos ver a resposta junto com o professor. Primeiro, fala então que o museu permanece no mesmo local, nós falamos sobre essa ideia de permanência na rua 15 de novembro, São José dos Pinhais, mantendo as principais características arquitetônicas do palácio, do palacete. Mesmo estando em meio a uma paisagem urbana, central, de grandes transformações, é uma área comercial, se tornando uma permanência em meio a um mundo de tantas transformações. Próxima pergunta. Pode ser apontado as vestimentas dos alunos da imagem 1, em comparação com a imagem 2. Vocês viram que os alunos são alunos visitando o museu da década de 30, e eles estão com uma espécie de jalecos brancos. Era muito comum, os alunos usavam jalecos brancos para ir para a escola. Olha que interessante. Então, são mudanças na ideia da cultura escolar que aconteciam em relação ao que nós hoje vestimos. Usamos uniforme, em geral, mas não com essas características da década de 30 de jalecos brancos. Imagine como ficariam vocês de jaleco branco, hein? E aí, também temos uma outra mudança. Na fotografia 2, vou até voltar para vocês observarem, há uma roda de madeira, de pedra, aqui fica até mais visível. As duas rodas de pedra é, na verdade, um monumento em homenagem aos soldados de São José dos Pinhais que foram para a guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, os pracinhas são-joséenses têm essa homenagem, essas duas rodas. Vocês poderiam comentar, olha, tinha duas rodas, uma espécie de homenagem ali na frente do museu, algum tipo de monumento, poderia ser o termo utilizado, então. Tudo bem? Está aqui, então, falando sobre os monumentos. Nosso próximo slide, vocês vão ter que agora responder. Não é uma função do museu, é pegadinha. Daqui a pouquinho, voltamos para corrigir junto com vocês essa.
E aí, galerinha, responderam? Qual não é função do museu? Respondeu correto quem colocou a letra D, abandonar o acervo. Pelo contrário, preservar, proteger, né, o acervo, a história, e nós vamos ver que existem vários tipos de museu, vários tipos de acervos museológicos, e a função deles é preservar a história, guardando essas peças e expondo ao público para que elas possam assistir, para que elas possam ver. Tipos de museu. Existem vários tipos de museu. Vamos começar aí com o museu aqui do estado do Paraná, na capital, Museu Paranaense. Ele pode ser um museu histórico, o Museu de São José dos Pinhais, ele também tem essa característica de ser um museu histórico, com peças que contam a história da cidade de São José dos Pinhais, a Sala das Famílias, enfim, características que contam a história, que contam um pouco do passado da cidade. O Museu Paranaense possui um acervo de 400 mil peças, itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, moedas, que retratam a história do Paraná. Aqui um exemplo, então, de museu histórico. Próximo slide, nós temos o Museu Arqueológico. Não percam, próximas aulas, nós temos um conteúdo chamado Pré-História, vai rolar música retratando um pouco sobre esse museu, inclusive os sítios arqueológicos da Serra da Capivara, lá no Piauí, onde a arqueóloga Nieli Guidon fez um trabalho excepcional. Então nós temos os museus arqueológicos, que cuidam, que protegem, né, que guardam as peças arqueológicas, pontas de lanças, pontas de flechas, ossadas de animais, pinturas que podem ser preservadas também em uma espécie dentro do sítio arqueológico. Claro que você não pode tirar a parede da caverna, mas você pode fotografar e, através de exposição dentro do museu, fazer a apresentação. Então, tem o Museu Arqueológico, um exemplo aqui, um museu do homem americano. Esse fica no sítio arqueológico Serra da Capivara, bem pertinho da capital do Piauí, São Raimundo Nonato. Próximo slide, como um museu de arte, nós temos um exemplo, o Museu do Olho, o famoso Museu Oscar Niemeyer. Então ele tem um acervo voltado às artes plásticas. Suas exposições seguem um perfil itinerante, então você pode chegar hoje no museu e encontrar um tipo de acervo. Um outro dia você pode visitar e encontrar uma outra espécie de acervo. Eu tive a oportunidade de encontrar um acervo visitar o museu, tinha um acervo de peças de samurais japoneses, né, um período de samurais da história japonesa, e estava em exposição nessa época que eu visitei. Depois eu soube que essa exposição viajou o planeta, viajou vários museus no mundo. Então, é uma exposição itinerante. O que essa palavra significa? Anota aí no seu caderno. Viagem, sempre em transição, sempre mudando. Tudo bem? Vamos para o próximo slide. Museus temáticos. Esse o professor Roberto já pôde visitar também. Fica em São Paulo, famoso Museu da Língua Portuguesa. Inclusive, ele está quase terminado de ser reconstruído, reformado. Infelizmente, passou por uma situação de incêndio, né, e depois ele passou por todo um processo de transformação, de reconstrução para se recuperar. Ele é um museu temático, é o nome dessa característica. Os museus temáticos pode ter uma espécie de acervo geral, com várias peças, mas o tema normalmente fica somente um. No caso desse museu, Museu da Língua Portuguesa, com características, sílabas, poemas, para vocês terem mais ou menos uma ideia de um museu temático. O próximo, temos também os chamados cybermuseus, webmuseus, enfim. Webmuseus são museus que existem fisicamente, mas que possuem também, estão online, seu acervo, para você visitar em sites na web. E nós temos o cybermuseu. Esse não existe fisicamente, ele só existe na web. Em geral, os museus também acabam fotografando, digitalizando o seu material de acervo e criam um site. Esse é o Web Museu. Então ele existe fisicamente, mas você pode digitar ali, Museu do Louvre, famoso museu na capital da França, Paris, onde está a Mona Lisa, onde tem tantas obras famosas nesse museu. Você coloca na internet, Museu do Louvre, você vai visitar, existe o site, é possível.
Façam essa experiência. Quem pode, quem tem acesso. Ele existe fisicamente, ele existe também digitalmente, né, na área da informática. Aí nós temos também uma outra forma de museu digital. Nós estamos falando em formas de museu que estão na internet, que estão voltados para o campo da internet. Temos o cybermuseu. Esse museu não existe de forma física. O seu acervo está apenas dentro do site. Você visita o site e ele só existe ali. Vamos partir para a próxima aqui, que vocês vão pegar um exemplo. O Museu de Toulouse está aqui. Ele é um web museu. Existe o museu da cidade de Toulouse, na França, mas ele também existe fisicamente. Agora, o próximo, existem os museus da pessoa. Esse aqui é um museu, um exemplo de museu cybermuseu. Ele não existe fisicamente, não tem como você visitar o museu da pessoa. Ele é um museu virtual e colaborativo. Olha que interessante. Está aberto a toda e qualquer pessoa que queira registrar, compartilhar sua história de vida. Nosso acervo reúne quase 20 mil delas, sem contar fotografias, documentos, vídeos. Conheça e participe. Já aproveitamos aqui, estamos fazendo a propaganda aqui desse museu. Vale a pena. Digitem lá, Museu da Pessoa, para você conhecer um pouquinho essa história. O Museu da Pessoa é seu também. Está aqui, então uma fotografia. Inclusive, nós temos nessa imagem o famoso Ayrton Krenak, um dos maiores historiadores indígenas da história do Brasil. Então, ele está aqui contando a sua história para inspirar tempos difíceis. Ele contando um pouco sobre a sua história indígena, a história do Brasil indígena. E ele está contando a história dele, a história do Museu da Pessoa. Então, está aqui um exemplo de um cybermuseu. Inclusive, vocês podem digitar aqui museudapessoa.net. Meninos, vamos começar as atividades aí. Vamos ver quem que ficou atento à aula, quem que ficou prestando atenção, registrando. Você também deve registrar. Importante você estar com o caderno, acompanhando a aula em casa e anotando as partes mais importantes da aula, viu? Vamos lá. Próxima pergunta. Quais são os tipos de museus? Vamos ver quem prestou atenção, quem registrou aí no caderno e quem vai responder certinho essa. Daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir junto com vocês.
E aí, galera, responderam essa? Qual que é a nossa pergunta 4? Sobre os tipos de museus. Quem ficou atento, quem registrou no caderno, colocou a letra B. Existem vários tipos de museus. De história, demos exemplo, o Museu de São José dos Pinhais, Atílio Rocco, Museu Paranaense da capital Curitiba, arqueológico, arte, temático e os museus virtuais. Falamos do Cybermuseu, que não existe de maneira física, somente no site, e os web museus, aqueles que têm museu físico e tem também o site para você poder visitar. Tá aí um desafio para vocês. Momento delicado, já que estamos em casa, quem pode, quem tem acesso, dê uma pesquisada. Quais museus que você encontra? Já viu, por exemplo, o Museu do Cairo, no Egito? Eu nunca visitei o Egito. Meu sonho conhecer aquelas pirâmides de Gizé. Mas eu já matei a minha vontade várias vezes digitando lá Museu do Cairo, com um acervo magnífico, lindo. Já ouviu falar na Biblioteca de Alexandria? Famosas construções gigantescas, na época das grandes expedições de Alexandre o Grande, né, no período helenístico. Esses prédios não existem mais, mas foi construído na cidade, dentro do Egito, a famosa Biblioteca de Alexandria, considerada um dos maiores acervos de bibliotecas do mundo, que considera, então, a Biblioteca de Alexandria. Vale a pena você também pesquisar e conhecer um pouquinho essa história. Também tem o acervo digital, a parte de fotografias do museu. Muito legal. Próxima pergunta. O museu é um espaço de luta de memória. Por quê? Puxa vida, eu trabalhei como estagiário em museu e falávamos muito, né? Poxa vida, que legal essa sala das famílias. Mas essa sala da família representava quais peças? Contava a história de quais famílias? De todas as famílias da cidade? Então existe também dentro do museu uma espécie de luta da memória. Quem quer que a história da sua família, da sua classe social seja contada? Em geral, nós não temos o Museu do Camponês, o Museu dos Trabalhadores do Campo, o Museu dos Artesãos, mas nós temos as famosas peças dos grandes generais, das famílias tradicionais. Cadê as peças, a história do museu? Cadê o Museu da Escravidão, por exemplo? Claro que existe, mas bem menos popular, né, do que outros museus que contam a história de grandes nomes, de grandes peças, de grandes famílias. Então, também o museu é um espaço de discussão e debate, uma luta de qual memória vai preservar. Então, próxima pergunta, por que o espaço de luta da memória? O museu também é esse espaço de luta. Daqui a pouquinho voltamos para corrigir junto essa com vocês.
E aí, galera, responderam essa? Museu como um espaço de luta da memória, qual que você responderia? E antes, rapidinho, aproveitar e fazer mais uma propaganda. Quem pode, quem tem acesso, digite na internet. Museu da Tolerância. Fica na capital do México, na cidade do México. E lá ele tem um acervo voltado mais para inclusive essa luta de memórias de povos, de histórias de guerras, genocídios, massacres, enfim, de histórias de uma memória tão pesada, mas que em geral não tem tanta divulgação nos meios das mídias, né? E nesse museu conta a história de várias memórias de guerras, de genocídios. Inclusive na frente, 3 monumentos que já começam com 3 nomes muito importantes da história mundial: Gandhi, Madre Teresa e Martin Luther King, né? Que luta pela história também dos Estados Unidos. Vale a pena vocês darem uma pesquisada. É um espaço que mostra também a luta dos judeus da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a morte, o genocídio contra os judeus, mas também conta outros genocídios, inclusive na África. Vale a pena pesquisar. Museu da Tolerância. E essa daqui respondeu certo quem colocou a letra A. Porque existe interesses de certos grupos sociais que sua memória prevaleça sobre as outras. Não é o caso do Museu do México, mas, em geral, alguns museus seguem uma linha de valorizar um grupo social e acaba esquecendo dos outros. 6. De acordo com a aula, qual dessas alternativas é um museu temático? Daqui a pouquinho voltamos, vamos corrigir juntos. Até lá.
E aí, galera? Responderam essa? Poxa vida, quem ficou atento à aula, quem registrou no caderno, respondeu essa. De acordo com a aula, qual dessas alternativas é um museu temático? O acervo pode ser geral, mas um tema só. Respondeu certo, letra D, Museu da Língua Portuguesa, nós vimos em São Paulo. Gostaria de agradecer a todos vocês, novamente, ao acervo particular do Museu Municipal Atílio Rocco, ao nome Zelinda Fiala, todos vocês que estão conosco, muito obrigado por participar com a gente dessa aula e, de coração, sou Roberto Falcioni e desejo a todos vocês muito foco nos estudos, muita força, fé no coração, tudo de bom para vocês, valeu. Abraço!